Ô Fábio, agora uma pergunta que eu te faço. Eu, como veterinário de campo, eu tenho que comunicar, independente de ter doença ou não, a relação do suíno e do cavalo, do ponto de vista de sentinela. Desmistificar sobre o atendimento oficial com relação à raiva, que não é uma sintomatologia como todo mundo imagina, que é a sintomatologia furiosa da raiva, não é. A agência sempre é notificada no último minuto. Quando nada funcionou, nada deu resultado, o produtor já gastou muito com o tratamento. Como é que está a situação da varíola hoje, do ponto de vista de fazendas aqui? Vamos para o nosso estado. Nós tivemos recentemente uma suspensão dos Estados Unidos, né, da exportação da carne brasileira por causa devido dos abscessos da vacina de aftosa. E eu sempre falo que a integração hoje, serviço público-privado, vai ter que ter, Rogério. Tendo a visão geral, como o Brasil está tendo que se reinventar com o Covid, eu acho que nós, da equipe da GEASE e de emergência e doenças emergenciais, nós também vamos ter que nos reinventar no serviço. Olá pessoal, meu nome é Rogério Rabelo, sou médico veterinário, doutor em cirurgia de grandes animais e diretor técnico da Aprimore Vet. E hoje, mais uma vez, nós estamos com mais um evento da Aprimore Cast. E o nosso convidado é o médico veterinário Fábio Leal, que é fiscal agropecuário estadual, e veio trazer, né, um pouco da experiência dele para estar dividindo conosco nesse momento. Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de participar desse bate-papo descontraído. É uma satisfação recebê-lo aqui na Aprimore. Eu que agradeço, Rogério. É de extrema importância a gente estar divulgando os trabalhos que a gente realiza no campo, né? Que hoje são trabalhos desafiadores, falando inclusive da raiva dos herbívoros, né? Que voltou a acontecer no extremo sudoeste. Nós estamos tendo bastante casos há aproximadamente 2 anos. Nós não estamos parando as atividades com trabalho com raiva dos herbívoros. É bacana, você começou sua fala, Fábio, com a palavra que eu gosto demais, desafios, né? Tanto é com a temática nossa dentro da Aprimore chama os desafios e as superações do veterinário de campo. E você é um médico veterinário extremamente atuante, né? Numa experiência muito grande, né? Nós somos amigos há muito tempo. E eu sei do seu trabalho que você tem dentro de um órgão fiscalizador. E eu queria saber um pouco, até mesmo para levar para o nosso público-alvo, que são médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária, como que você enxerga hoje a fiscalização? Como que é o papel da fiscalização, no caso nossa, né, por sinal muito boa, que é a Agrodefesa, é um órgão de fiscalização de referência no Brasil, né? Como você enxerga a função do médico veterinário e esse trabalho que é desenvolvido? Eu acho que nós podemos direcionar mais para a raiva, que nós não temos nem tempo para falar de todas as enfermidades, né? Bom, o papel da Agrodefesa de fiscalizador, o nome de fiscalização já é meio místico, né? Exige demonstra aquele papel de energismo, de cobrança. Né? Mas também existe o lado da Agrodefesa, que é o lado do assistencialismo, principalmente com a raiva, né? A gente trabalha com notificações de animais sintomáticos, com síndrome neurológica, e o produtor, a partir do momento que vai adquirindo uma confiança no profissional da Agrodefesa que está no seu município, vai fazendo os relatos, vai notificando os seus animais e você vai fazendo o levantamento técnico no campo para definir onde você vai ter que atacar para conseguir conter esses focos de raiva que vem acontecendo. Entendo. Ô Fábio, e assim, como que você está vendo hoje e como é que está sendo esse link com o veterinário de campo? O que você está notando? O pessoal está preparado? O pessoal está buscando um auxílio dos órgãos fiscalizadores, até mesmo porque, igual como você diz, não é nem de fiscalização, é de muitas vezes de educação continuada, né, no que diz respeito à parte sanitária. E a atuação do veterinário de campo é muito importante
E o que a gente tem observado, pelo menos dentro da rotina da Primore, que a gente observa, é que o pessoal está deixando a desejar, do ponto de vista de preparação técnica, né? E eu fico muito preocupado com isso e queria que você, dentro do órgão fiscalizador, dentro do órgão da agrodefesa, como é que você vê essa posição do veterinário? A gente, dentro da agência, nós fazemos vários cursos de capacitação para estar atualizando em procedimentos de atendimento, principalmente nos programas de sanidade animal. A gente vê não muita interação entre o veterinário da iniciativa privada e o veterinário do serviço oficial. Se tratando de raiva, o que a gente tem notado que a sintomatologia neurológica, tanto em bovino quanto em equino, ela é muito ampla, né? Então, e devido a esses municípios de baixo risco que estão ocorrendo raiva, no caso Itajá, Lagoa Santa e Tarumã, que são os 3 municípios de minha jurisdição, a gente vê que os profissionais não estão acostumados a lidar com essa doença. Então, tanto do ponto técnico quanto do ponto de educação sanitária, que eles também precisam fazer no ato que são convocados para o atendimento. Um exemplo. A gente vê em bovinos hoje uma confusão sintomatológica muito grande com clostridioses e os herpes vírus da vida. Né? A sintomatologia neurológica hoje é bem parecida. Então, o primeiro diagnóstico de campo que a gente chega quando está atuando com raiva é ou botulismo ou carbúnculo, e se inicia um tratamento com antibiótico terapia nos sintomáticos e vacinação contra a clostridiose. A agência sempre é notificada no último minuto. Quando nada funcionou, nada deu resultado, o produtor já gastou muito com tratamento, que hoje o tratamento de clostridiose não é barato, né? E não para a mortalidade, e é onde se notifica a agrodefesa. E a gente chega com aparato também de diagnóstico de síndrome neurológica para raiva, avalia a sintomatologia no local, quando se vê o animal em sintoma completo, porque geralmente, como a gente é chamado já no fim das suspeitas, geralmente você só vê o animal deitado, ou então em fase bem final de sintoma, né? Que não é uma sintomatologia como todo mundo imagina, que é a sintomatologia furiosa da raiva, não é. Hoje em bovinos, o que eu tenho notado a campo, mais giro ortotônico, cegueira, mugidos, isolamento do rebanho, obstótono e movimento de pedalagem. Característico de qualquer clostridiose, né? Então a gente chega na propriedade já com essa situação e o que eu falo? O profissional de campo, que é o primeiro a ser acionado da iniciativa privada, ele tem que ter em mente a raiva. Principalmente em regiões de furnas, regiões onde já tem histórico, né? Perifocos, que delimitado dos focos, por exemplo, 12 km em linha reta, a gente faz um trabalho, porque é o raio de ação do morcego, né? Então ele tem que estar sempre pensando na raiva, pensando principalmente na saúde pública. Por quê? Primeira coisa que acontece quando um funcionário ou um produtor que mora na propriedade vai fazer por ver o animal com dificuldade de deglutição, vai pôr a mão na boca, né? A raiva é transmitida pela saliva, né? E se o produtor tiver um corte na mão eminente, ele está em risco, né? O Fábio, eu vejo assim, eu sempre prego isso nas minhas oportunidades que eu tenho de falar para o recém-formado, para o acadêmico, que muitas vezes ele nem valoriza inicialmente, que é o conhecimento das áreas básicas da medicina veterinária. E uma delas é a epidemiologia, né? Eu acho que na função de vocês como observadores, né, das doenças, das enfermidades, aí a gente chama atenção para a raiva, eu acho que o veterinário ele tem que ser um epidemiologista, ele tem que conhecer de biossegurança, né,
E na hora que você citou justamente, né, os 12 quilômetros aí do morcego, e a gente chama a atenção que muitas vezes, claro que existem as regiões de risco, de potenciais riscos, mas praticamente hoje, se for analisar, muitas propriedades existem criadores de morcegos, criatórios de morcegos naturais e que muitas vezes passa despercebido até pelo técnico, né? Sim. Você, na sua experiência de campo, você já foi nessas regiões? O que você chama atenção para nós do ponto de vista epidemiológico nesse contexto? Eu trabalhei muito em Serranópolis com os focos também de raiva e lá em Serranópolis é uma história totalmente diferente. Lá existem 430 cavernas catalogadas pelo IFAM, que são abrigos naturais, né? Muitos dizem que colônias de morcego hematófago são grandes. Elas não são grandes. Eu, na minha parte técnica, na minha experiência, eu só encontrei colônias de máximo de 300 morcegos hematófagos estourando, né? E o que acontece dentro dessas colônias? Elas crescem a um número máximo e começa as brigas de dominância. Então expulsam machos jovens ou machos perdedores de disputas territoriais. E o que eu tenho notado hoje? Os morcegos das serras, onde às vezes o acesso é difícil, de você chegar e conseguir fazer o controle direto dentro do abrigo, estão migrando para áreas mais baixas, que a gente fala, que são casas abandonadas, poços abandonados, manilhas de rodovia. Aqui em Jataí nós atendemos manilhas de rodovia em Tarumã, com colônias muito grandes. Então eles estão migrando para a área mais próximo da área rural do produtor, por não ter mais espaço nos locais de abrigo natural. Então a gente fala abrigos artificiais. E a identificação, ela é simples, eu sempre trabalho isso na minha educação sanitária. Você tem uma casa abandonada. Ah, tem morcego aqui. Tá. Que morcego? Ah, eu não sei identificar. A coisa mais fácil você identificar o hematófago, você acha ele no chão. Pelas fezes. Piche. Cor de piche e cor de Coca-Cola. Escorrido e no chão, chega a brilhar, Rogério. Só olhar para cima. É onde eles estão. Então o produtor não precisa de muito para identificar. A gente recebe muita chamada também que não tem consistência. Ah, eu tô com um monte de morcego aqui, parece que é o hematófago. Chega lá, não é. É o insetívoro, o frugívoro, né? Que são morcegos que têm uma importância no meio ambiente e são protegidos por lei, no qual nós, serviço oficial, não podemos agir. A gente pode trabalhar somente com o morcego hematófago. Mas eles podem coabitar no mesmo ambiente? A literatura fala muito que não, que eles dominam o ambiente. Mas o que eu estou encontrando são extremamente o oposto, colônias juntas. Justamente, eu acredito, pelo excesso da multiplicação na colônia mãe, que são os abrigos naturais. Eles estão migrando para abrigos artificiais, que são as casas velhas, poço velho, e manilhas, e estão habitando junto com o insetívoro e com o frugívoro. Ô Fábio, agora uma pergunta que eu te faço. Eu, como veterinário de campo, estou dando assistência a fazendas e tal, e eu encontro uma propriedade em que tem um número considerável de morcego, identifico eles como hematófago. Eu tenho que comunicar, independente de ter doença ou não, eu tenho que comunicar a agrodefesa, ou eu como médico veterinário, eu tenho autonomia para fazer um tratamento, vamos assim dizer, alguma coisa biológica, do ponto de vista de controle desses morcegos. Hoje o controle ele é exclusivo de órgãos oficiais, Rogério. O veterinário da iniciativa privada ele não pode atuar com o controle de morcegos hematófagos. Então ele tem que notificar a agrodefesa. Mesmo não tendo sintomas, já é uma forma de você estar prevenindo um futuro problema na propriedade. Então notifique a agrodefesa que a gente vai estar fazendo o trabalho de redução populacional, captura e controle. Tá. O Fábio, a gente observa, não sei se isso, a relação do suíno e do cavalo, do ponto de vista de sentinela para raiva.
Essa realidade, dentro da sua prática, ainda existe? Você tem observado isso mesmo? Bate com a literatura ou não? Suíno, a legislação não se indica que vacine contra a raiva. Vamos falar de animal sentinela, o suíno, né? Equino, se tratando de herbívoro, já se exige vacinação. O que tem acontecido muito é o produtor cuidar do bovino e não cuidar do equino na propriedade. Então ele faz a vacinação de raiva em todo o seu rebanho bovino e não faz nos equídeos. E é onde vai dar problema. Eu atendi uma fazenda em Tarumã que morreram 19 equídeos com raiva. Nós fomos chamados no penúltimo só. Entendo. Ô Fábio, uma coisa que há um contrassenso na literatura sobre isso, acho que nós já até conversamos sobre esse assunto, em relação a dois aspectos. O primeiro é a manifestação clínica da raiva. O animal bovino é atacado por um morcego hematófago contaminado, que tem o vírus da raiva, e essa sintomatologia ela é muito discutida. Muito. E outro ponto é sobre o local da picada desse morcego. Alguns falam, quanto mais próximo do sistema nervoso, mais a clínica tem aparecido e tal. É real essa situação na sua experiência de campo? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas eu no campo não tem como eu medir isso. A gente vê literatura que fala muito da localização. A gente vê uma velocidade de ação do vírus citada em literatura de 10 a 14 milímetros por dia até chegar aos ramos nervosos para começar a ter uma sintomatologia. A gente lê muito sobre o local da espoliação. Quanto mais próximo de extremidades vastas de inervação, mais rápido será a sintomatologia. A gente vê também, lê também na literatura, é claro que isso tudo deve ter sido feito estudos, né, onde possibilitou isso, a ter esses dados, de um animal mais imunossuprimido, de um com a imunidade melhor, também tem a ver a velocidade de manifestação. Eu tenho visto a campo até 10 dias e tenho visto a campo até 3 dias levar a óbito. E também tem relação com a carga viral inoculada, né, pelo morcego hematófago. Nós estamos falando de Brasil, de América do Sul, porque tem o morcego hematófago. Agora tem países que não tem morcego, que a maior parte da raiva é causada por raposas, né, silvestres. Então, onde tem morcego, o maior causador é o Fábio, nas suas ações, por exemplo, se você chegar numa propriedade, existir um animal com a suspeita de raiva, do ponto de vista de diagnóstico, a evolução deve ser uma conduta a ser acertada, a evolução da doença. Certo. E agora, do ponto de vista de biossegurança, como o veterinário se porta numa situação dessa? A primeira preocupação nossa, inclusive tem um protocolo no Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, que a gente precisa estar realizando uma conversa com o produtor para ver se ele houve contato, se ele teve contato com esse animal, com saliva ou sangue. Geralmente todos têm, Rogério. Todos entram em contato, né? A partir desse momento, a gente já solicita o isolamento do animal quando ele ainda está caminhando, conseguindo caminhar, isolar dos outros, né? Aguardar a evolução sintomatológica, porque não adianta a gente eutanasiar o animal e coletar um encéfalo com poucos dias de sintoma clínico. Pode dificultar o laboratório de localizar, de identificar através do primeiro exame, que é a imunofluorescência direta, né? Os corpúsculos de Negri, né? Identificar e dar o caso como positivo, principalmente equídeos. Equídeo é complicadíssimo, porque a gente também precisa coletar muita medula cervical, né? E só te cortando, na hora que você fala de isolamento do animal enfermo, quando você fala em fazendas pequenas, no rebanho de 20 vacas paridas, por exemplo, algum animal desenvolve e tal,
esse isolamento de foco, ele é um isolamento do indivíduo ou do rebanho em si? Do indivíduo. Do lote? Do indivíduo. É importante falar também que sempre é uma pergunta de campo que acontece. Às vezes, a primeira resposta que a gente dá ao produtor, a gente pergunta, você teve contato? Tive. Não, mas eu quero saber se vai bloquear a minha propriedade. Ele já está preocupado com o bloqueio da propriedade e não com o ato dele ter entrado em contato com o animal suspeito, né? Então a raiva não bloqueia a propriedade, tá? Ela é uma doença de saúde pública, né? Com 100% de letalidade nos animais, né? Não tem tratamento. Então a preocupação do produtor é justamente essa, às vezes é por isso que a gente é o último a ser notificado, né? A raiva não bloqueia a propriedade. É tudo normal, a gente faz isolamento, aguarda chegar a óbito ou bem próximo, faz a eutanásia quando está bem próximo do fim. A eutanásia coleta o encéfalo e manda para o laboratório da agência. Mas isso seria uma coisa, né, Fábio? Aí eu penso que até mesmo esse receio que o produtor tem, muitas vezes é um receio que o veterinário de campo ele tem responsabilidade em tirar isso. Eu acho que os órgãos de fiscalização, de educação continuada, no caso aí dando o exemplo da agrodefesa, ele é um órgão que vem para contribuir com o produtor, né? Pelo menos dentro do meu pensamento. E o veterinário de campo, assim, esse tipo de questionamento, você pode, vamos chamar, porque não vai trazer nenhum malefício para a fazenda. Sim. Muitos colegas, às vezes, desconhecem essa informação. Desconhecem. É de extrema importância. O profissional da iniciativa privada, 2 pontos que eu vejo primordiais. Primeiro, já antecipar ao problema do produtor ou seu funcionário ter tido contato com o animal suspeito, né? É o primeiro ponto que ele também pode nos ajudar. E o segundo é desmistificar sobre o atendimento oficial com relação à raiva, né? Que não tem custo, o exame que a gente coleta, o trabalho também não tem custo, é tudo por conta do Estado. Então, assim, Fábio, a gente vê muito, né? Nós atendemos sempre, até quadro de doença, se a gente for levantar suspeitas clínicas para um quadro neurológico, a gente quase que escreve um livro de doenças de diagnóstico diferencial, né? Mas então, o veterinário, se ele está numa propriedade e existe um animal com a sintomatologia nervosa, ele deve comunicar à agrodefesa ou ao órgão do seu estado. É lógico que a gente precisa fazer uma anamnese mais completa do local, né? Eu trabalho na minha região, Rogério, com 3 grupos de WhatsApp, onde tem profissionais produtores que informam as situações sanitárias de qual os meus municípios estão passando. Então, por exemplo, um veterinário lá em Itajá chegou numa propriedade e foi chamado para uma notificação com a síndrome neurológica. Ele já vai sempre pensar na raiva. Tá tendo raiva na região, vamos avaliar o local. Tem tapera abandonada, tem casa velha, ao pé da serra, é característico, né? Vamos olhar o animal, ver se tem espoliação, olhar o rebanho no geral, ver se está tendo espoliação de morcego. É um sintoma, é um sinal. Tem espoliação animal com sintoma nervoso, é bem provável que seja de raiva. É importante, né, Fábio, a gente falar sobre isso e até mesmo um outro gargalo que a gente observa, tá? E a gente dentro da própria instituição e aqui dentro da Primória eu noto isso, muita dificuldade do veterinário em se fazer necrópsia, em se coletar material. Ou às vezes ele até coleta, mas erra em enviar. Erra como envia o material. E eu queria que você desse uma pincelada muito rapidamente sobre isso para nós, para o veterinário que está nos assistindo, né? Quem que ele deve procurar, se ele saiu, se ele não se sente capacitado, se você indica os custos de capacitação e como ele faz, o que ele faz, como é que ele envia esse material, que a organização é extremamente importante para não perder tempo até mesmo e o trabalho dele, né? Uma falha na minha visão que o veterinário de campo tem é que ele se baseia sempre na clínica visual. Ele não tenta métodos e aparatos para se confirmar uma doença, num caso clínico. E o exame é o que vai te garantir um diagnóstico preciso, baratear o tratamento para o seu cliente, que você já vai tratar direcionado em cima, né? Ou com uma maneira preventiva, ou
com a vacina, ou com soro, ou com antibióticos e outros medicamentos para você tratar a causa identificada. Eu, quando formei, tive essa dificuldade de coletar material para se confirmar doenças. Depois que eu entrei na agrodefesa, Rogério, que eu comecei a ter uma sequência de cursos que me gabaritou e me encorajou a focar em tentar achar a causa e com exame, que é a única coisa que vai te dar um aparato real e lógico do que está acontecendo. Não sei se a Primória já fez esse tipo de curso, mas é muito interessante. Sem dúvida. Coleta para botulismo, para carbúnculo, para até raiva, porque o veterinário da iniciativa privada ele pode coletar material também. Geralmente ele não coleta porque ele não tem a certeza da sua titulação de proteção de raiva, ou foi vacinado há muito tempo atrás e nunca fez mais uma vacina de reforço ou uma titulação para saber qual o nível de proteção que ele está. Então é interessante demais essa visão que você me disse agora. Ô Fábio, na hora que você fala de regiões preocupantes ou de alto risco, região de baixo risco, como que existe, como que é feito isso aí? Então, essa definição, nós temos a coordenação de raiva, né, do Programa Estadual de Controle de Raiva dos Herbívoros. Eu não vou te falar com certeza que ano que teve uma revisão. Se não me engano, 2016, 15, 16 ou 17, eu não tenho certeza. Houve uma revisão, né? No qual incluiu, se não me engano, Caçu, incluiu Jataí como área de risco, tirou Mineiros, né? E hoje, 2020, vamos falar de 2019 a 2020, começou a estourar a raiva nos municípios de baixo risco. Os meus 3 são de baixo risco. Então você acha que até o desequilíbrio ecológico que está existindo é uma coisa que pode vir a estar contribuindo para isso, ou tem mais alguns fatores de risco? Eu, na minha região, eu acredito que são a criação das PCHs. Entendeu? Só que nós temos uma dificuldade, Rogério. Mas por quê? Hoje eu queria... Você fala por que da criação? Qual que é o envolvimento ecológico? Alaga as áreas e desaloca as colônias de morcego. Eles são obrigados a migrarem para outros locais. Entendeu? Por exemplo, nós pegamos a hidrelétrica da Queixada, né, no Rio Corrente. Ela é numa região acidentada. Quantas cavernas foram alagadas ali para esses morcegos migrarem para outros locais? Né? Então, a legislação atribui, eu vendo na minha localidade, que alterações ambientais contribuem para essa mudança Fábio, de status. Na hora que você fala, né, você citou aí do tamanho das colônias, que é uma informação que eu desconhecia, né, eu achava que as colônias eram até maiores do que desse número que você me citou, e não sabia também dessa informação deles mesmos se controlar esse tamanho dessa colônia. Em termos de morcego raivoso, o morcego raivoso ele apresenta algumas características peculiares, né? Existe um número numa colônia, pessoal, hoje é uma colônia que existe um morcego raivoso, quer dizer, essa colônia dentro de tanto tempo, todos os morcegos são raivosos? Eu não li nada a respeito, não sei te dizer com certeza. Das colônias que eu trabalhei até hoje, uma nós conseguimos isolar um morcego raivoso. Coletou, ele estava muito alterado, o comportamento dele foi capturado, colocado na gaiola de contenção, e ele estava totalmente anormal do que os outros. O que é essa normalidade? Agressividade intensa, ele estava inquieto demais, ele vomitou muito sangue. Esse negócio que fala, né, a gente lê muito, ou vê falar, né, que o morcego raivoso, muitas vezes você vê ele de dia. Inclusive o professor Aires tem um verso que eu não me lembro agora, mas ele tem um verso fala sobre isso aí, né? Então, o morcego de dia, você achar o morcego de dia, ele é um morcego perigoso, que ele está com comportamento anormal. Né? Morcego, às vezes, no chão, você vai mexer com ele e vai te pegar, ele vai te
te morder. E esse é o perigo. Morcego voando de dia também é um sinal de anormalidade, né, comportamental. Pode ser um morcego raivoso. Então, o manejo do morcego é para pessoas extremamente preparadas e extremamente protegidos, vacinados e com certeza da sua titulação. Vamos assim dizer, o controle ainda continua sendo daquela forma, alguma mudança da pasta vampiricida no dorso do animal e solta ele, ou teve alguma mudança em termos dessa estratégia? Não, eu penso em algumas coisas novas, mas eu ainda não conversei com ninguém, com laboratórios, com coordenadores, com ninguém, mas eu penso em algumas coisas diferentes, pela vivência que eu tenho. Pelas vivências que eu tenho, mais rápido, mais prático, né? Hoje nós temos a pomada vampiricida da Valê, né? A warfarina. A gente captura o morcego, põe numa gaiolinha. A hora que você termina de capturar um número que você vai conseguir reduzir bem a colônia em níveis aceitáveis, que você não pode exterminar, você pega dentro da gaiolinha, trata, solta, solta. Um trabalho bem laborioso. É um trabalho laborioso e geralmente muito insalubre. Você está num local, caverna, cara. Você tem que estar bem de cabeça, você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem com tudo. Pra você poder adentrar uma caverna e fazer um trabalho desse. Sem dúvida, né? Porque é um ambiente extremamente perigoso, né? Animais peçonhentos demais. E você tem que estar muito bem focado na atividade para não acontecer nenhum problema. Então eu penso em algo mais rápido, menos trabalhoso e mais eficiente. Beleza. Ô Fábio, vamos aproveitar a sua vinda aqui. Eu acho que em termos de raiva, eu acho que já foi extremamente esclarecedor. Eu acho que o mais importante, né, trazer a sua visão epidemiológica que você tem em cima dos gargalos. Eu acho que essa informação sua de que muitas coisas estão mudando, né, em relação ao comportamento do próprio habitat do morcego, isso aí muda um pouco geral, aquilo que a gente pensava que era zona de alto risco, de baixo risco, na verdade isso é uma informação extremamente complicada hoje, né, porque a mudança de cenário, ela está acontecendo. Ela é rápida. Ela é rápida, né? Ela é rápida. Ela é rápida. Então, acho que é interessante o veterinário que ele reconheça esses sinais patognomônicos da primeira, o que é o morcego raivoso, reconhecer o raivoso, o morcego hematófago, reconhecer esse morcego hematófago, saber que de fato pode ter a coabitação, né, entre as duas espécies de morcego. Isso é interessante. Mas mudando agora um pouco a conversa, Fábio, o que você me fala? Eu sempre tive muita preocupação com essa doença, que chama-se varíola. Varíola bovina. E a varíola, até um tempo atrás, era comum a gente ir nas fazendas e encontrar até mão de ordenhador com lesão e tal, de varíola. Era comum esse tipo de coisa. Como é que está a situação da varíola hoje, do ponto de vista de fazendas aqui? Vamos para o nosso estado. Quando eu entrei na Agrodefesa em 2011, fim de 2011, 12, não lembro, acho que foi 11. Nós encontramos um foco aqui Nós chegamos a publicar um trabalho. Você chegou a publicar isso. Foi publicado, professor Fabiano, você, eu, Carol atendeu comigo, eu acho. Interessante esse quadro. E parece que foi um vírus diferente, né? Diferente, do que tinha acontecido aqui, né? E é legal. Foi a primeira notificação de doença vesicular. Foi uma vigilância ativa. Isso é interessante quando você fala de vigilância ativa. Às vezes o colega ou o estudante veterinário que está nos estudando não sabe o que é uma vigilância ativa. O que é uma vigilância ativa, Fábio? Vigilância ativa é onde o serviço oficial, num trabalho de campo, identifica um problema sanitário. E a vigilância passiva é quando ele recebe essa notificação de um produtor, de um profissional médico veterinário, e de um funcionário de uma fazenda, né? Então, identificamos essa varíola e teve lesão cutânea na mão do ordenador. Do ordenador. E depois desse caso, você encontrou mais alguma? É uma enfermidade que chama a atenção, te preocupa do ponto de vista de sanidade em relação às outras zoonoses aí que a gente observa? Ela é um aparato de diferencial da febre aftosa, né, Rogério? Toda vez que a gente se depara com uma doença vesicular, ela é preocupante, né?
Porque nós temos a febre aftosa, que é uma doença altamente com restrições econômicas, e ela é chamada também de uma doença de pouco poder de ser zoonose, né? Ela é pouco poder de transmissão ao homem, a aftose, Baixa virulência, baixa né? virulência. Mas dentre a varíola, eu vejo ela mais um problema de saúde pública, né? Porque geralmente a pessoa que está mexendo com o gado, É que se contamina, ele se né? contamina e fica com aquela lesão e difícil de sarar, né? Os médicos que atendem essas pessoas falam que é muito difícil sarar essas lesões. E toda vez que tem uma doença vesicular, chama a atenção totalmente do serviço oficial, né? Você falou uma coisa interessante, né? Que é a questão de diferencial da febre aftosa. E eu toco num assunto agora, talvez até um pouco polêmico, em relação à febre aftosa, né? Nós estamos aí, o estado de Goiás, aí, quem está nos ouvindo sabe disso, nós estamos naquela iminência de se tornar um estado livre de vacinação contra a febre aftosa. O que você nos fala de informação sobre isso, do ponto de vista... Isso é bom para o estado, isso é um pouco preocupante... qual que é o papel do médico veterinário para manter esse status? Enfim. Rogério, nós da Agrodefesa, nós estamos sendo preparados para trabalhar com a aftosa desde o início do que a gente entrou dentro do concurso em Goiás, né? Existe uma equipe hoje da GEASE, na qual eu faço parte, com mais alguns colegas veterinários, que são equipes preparadas para trabalhar com foco de aftosa. Nós estamos aí numa fase de transição, né? Do estado de Goiás. Hoje ele é livre de aftosa com vacinação. Ele vai ser, a partir de maio de 2021, livre de aftosa sem vacinação. Do ponto de vista econômico, isso vai ser bom. Quais estados hoje que estão livres sem vacinação? Começou agora a tirar Rondônia, né? Parte do norte, bloco 1, 2. Começou agora. Essa é a última campanha que vai ter. Santa Catarina, desculpa. Santa Catarina já não vacina há muito tempo, né? Paraná pediu na campanha passada também. Foi o estado que teve a maior nota de defesa agropecuária. Então eles galgaram com o Ministério da Agricultura uma redução do prazo e conseguiram tirar agora. Antes, né? Antes que a gente. E do ponto de vista econômico, na minha opinião, será muito bom, né? Nós tivemos recentemente uma suspensão dos Estados Unidos, né, da exportação da carne brasileira por causa devido dos abscessos da vacina de aftosa. Aí já houve uma rápida ação do Ministério da Agricultura brasileiro, onde se retirou um vírus da vacina e a saponina, né, que é que causava a maior reação alérgica na administração. Então a vacina ela era de 5 ml com 3 tipos de vírus, A, O e C, e hoje ela passou a ser de 2 ml com 2 vírus, A e O. O C foi feito várias sorologias, viu que não tem circulação, retirou o vírus C. E a partir de maio de 2021, que será a nossa última vacinação, maio, junho para frente, já seremos livres de aftosa sem vacinação. É claro que a minha opinião como técnico e como tendo a visão geral, como o Brasil está tendo que se reinventar com o Covid, eu acho que nós da equipe da GEASE e de emergência e doenças emergenciais, nós também vamos ter que nos reinventar no serviço. Nós vamos ter que trabalhar muito mais com vigilância, estar muito mais atento, porque nós não vamos ter mais a ferramenta, que é a vacina, para segurar a doença, né? Então, nós vamos ter que ter mais condições de trabalho, focado principalmente em veículos apropriados para estar suportando o ambiente que a gente trabalha, né? Eu vejo, Fábio, eu enxergo uma situação assim, extremamente importante, mas extremamente vulnerável. Vulnerável do ponto de vista do seguinte... vamos analisar o nosso estado. Nosso estado é um estado de trânsito. Sim.
que é o estado? Eu penso que o estado de trânsito aqui passa bicho do Mato Grosso para ir ser morto em São Paulo. Sim. Né? E a ação do médico veterinário não pode ficar só na dependência dos órgãos fiscalizadores. Por isso que eu chamo a atenção do veterinário de campo nessa conscientização do produtor. Eu acho que é importante o papel de sanitarista do médico veterinário, né? A prevenção, a articulação, até mesmo porque o que hoje é zona livre, amanhã já não pode ser. Sim, né? Sim. E pode acontecer de aparecerem focos, né? E a gente tem que trabalhar para conter. E a vigilância, como você disse, é de extrema importância. O profissional do campo, todos nós vamos ter que nos reinventar em formas de ações e técnicas para garantir, né, essa sanidade. E eu sempre falo que a integração hoje, serviço público-privado, vai ter que ter, Rogério. Com bastante afinco, né? Uma interação muito grande, porque você imagina, eu trabalho hoje com um rebanho de aproximadamente, nos 3 municípios, 500 mil cabeças e quase 2.000 propriedades. Será que eu consigo estar em todas no ano? Complicado, né? Então essa interação público-privada vai ser muito importante. Beleza. Bom, gente, eu acho, Fábio, eu me sinto extremamente feliz, né? Acho que esse bate-papo nosso, é claro que nós não esgotamos o assunto, né? Sei de seus compromissos, sei que você ainda tem hoje que rodar meio mundo, mas muito obrigado por estar participando aí do AprimoreCast, esse bate-papo nosso. Em relação aí aos nossos cursos, com certeza, nós passar essa problemática toda, né? Nós queremos tê-lo aqui na Aprimore para justamente falar sobre esse assunto e participar ativamente aí na orientação aí dos colegas futuros formandos de medicina veterinária, os médicos veterinários hoje que se interessam e precisam se interagir com essa realidade. Muito obrigado aí pela presença, Fábio. Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui na Aprimore junto com você. Como já disse, amigos de longa data, né, Rogério? E precisando da gente, no esclarecimento desses trabalhos da agrodefesa, estamos sempre à disposição. Beleza.